Salve, salve leitores! Estamos começando a parte 2 da nossa resenha de Mais Sombrio do Stephen King, o livro de 2024. Vamos falar hoje dos outros contos, né? Os contos que faltaram, são 7 contos que ficaram faltando para terminarmos essa segunda parte, que é Na Estrada da Pousada Slide, Tela Vermelha, O Especialista em Turbulência, Laurie, Cascavéis, Os Sonhadores e O Homem das Respostas. Muito bem, vamos para o nosso 6º conto desse livro aqui, Mais Sombrio, que é Na Estrada da Pousada Slide. Aqui acompanhamos uma família, já num atalho, já estão no atalho, justamente no atalho na estrada ali da Pousada Slide. Pousada Slide é uma pousada que existia há um tempo e agora está em ruínas, pegou fogo, ficou só o porão ali cheio de água e algumas vigas queimadas. É só um esqueleto da construção ali que sobrou. E antes era um lugar bastante visitado, inclusive tinha até campo de golfe, segundo um dos protagonistas da história. Mas aqui nós acompanhamos uma família, a família Brown. Temos o pai, o Frank, a Corinne Brown, a esposa do Frank, o pai do Frank, Donald, de 75 anos, olha, os protagonistas idosos do Stephen King aqui. E 2 filhos, né, do casal, que são o Billy, de 11 anos, e a Mary, de 9. Eles estão indo para Derry. Eles vêm de Falmouth, uma cidade ali, aquela região onde tudo acontece, e estão indo para Derry. Para quê? Para visitar a irmã Nan, a irmã do velhinho, do Donald, de 75 anos. Eles estão indo para lá. Ela está com câncer, está à beira da morte, e eles querem fazer uma visita a ela antes que ela parta. E eles pegam um atalho, recomendado pelo próprio avô. O avô diz, não, temos um atalho aqui que nós vamos encurtar a caminhada e vamos pegar a estrada principal novamente para chegar em Derry. Derry, você sabe, né? É uma das cidades fictícias do King, do multiverso do King, onde temos lá aquela hedionda criatura chamada Pennywise. É a coisa. É lá nessa cidade. Cidade estranha, onde é dominada por uma aura, onde as pessoas não são pessoas normais ali, com certeza não. No próprio livro do King, A Coisa, ele fala bastante sobre isso. Eles estão indo, só que a estrada tem um momento que tem um rompimento ali, ela tem uma vala que não conseguem atravessar. Quando retornam, eles vão ficar meio presos ali, não posso dar spoiler nisso. Eu sei que enquanto eles estão tentando tirar a van, o Buick, na verdade, o carro do vô, é um carro antigo, daquela situação, as crianças vão até ali a pousada, olhar os escombros ali. Né? E o vô e o casal ficam tentando dar um jeito no carro, porque o carro ficou meio que atolado com uma das rodas ali, preso numa valeta, que o Frank não é muito bom motorista, segundo o vô, e aí acabam ficando ali presos. O vô gosta muito de beisebol, fala muito que ele está levando alguns souvenirs para a irmã, um taco de beisebol, esse taco aí vai ser importante na história. Uma luva assinada por um grande jogador, uma luva que vale muito caro, cards de jogadores de beisebol também. As crianças vão até ali, só que ali não está só. Não, a pousada não está desabitada. Tem um caminhão velho com pneu furado e o menino vê uma coisa dentro do porão, os escombros do porão, está com água, e ele olha para baixo e vê algo. E nisso aparecem 2 homens, o Pete Smith, ou Pat Smith, e o Galen
Galen Prentice. São os dois caras que aparecem. E daí eles falam para as crianças que eles precisam de uma carona, já que os pais estão ali, poderiam ajudá-los a sair daquele atoleiro e eles poderiam dar uma carona para eles. E aí a história começa. É muito curtinho o conto, contei só alguns trechinhos, mas é isso. Aí a gente vê que o ser humano é hediondo quando ele quer. Nesse conto a gente percebe isso. E o inusitado é que o filho não gosta do vô, o filho dele, o Frank, e nem a Corinne, que é a esposa do Frank, não gostam do vô. Acham ele um peso morto que está com eles na família porque eles não têm dinheiro para botá-lo no asilo. E aí ele está com a família devido a isso. Mas, às vezes, aquela pessoa que é a mais, digamos assim, maltratada, entre aspas, pela família, ou é tida como a esquisitona, a chata, pode salvar uma situação na vida da gente, pode nos tirar de uma grande enrascada. Essas coisas acontecem. Está aqui, na Estrada da Pousada Slide. É o 6º conto desse maravilhoso Mais Sombrio. O próximo conto, conto número 7 do Mais Sombrio, ele chama-se Tela Vermelha. É um conto muito curtinho. Nós temos ali no comecinho já uma discussão entre marido e mulher. A mulher anda muito brava com o marido. O marido é o detetive Wilson, a mulher dele é a Sandy Wilson. E aí ele sai de casa para mais um dia de trabalho, depois dela dizer que ele é meio bagunceiro, né? Meio deixou a tampa do vaso aberta, o creme dental deixou sem a tampa, algumas coisas assim, e brigando com ele. E ele é chamado para interrogar um suspeito que acabou matando a mulher. O suspeito, o Leonard Crocker, o nome do suspeito, é um cara chamado Leonard Crocker, o Lenny. E aí ele pergunta pro Lenny por que ele esfaqueou a mulher dele, enfim. E ele diz que não foi a mulher dele que ele matou. Foi uma pessoa que se passa por ela. Algo que se passa por ela. E aí eu não vou contar mais porque a história vai ter muitos acréscimos, vai ter muitas coisas, muitas situações ali. É uma história bem curtinha, chama-se Tela Vermelha. Tela Vermelha por quê? Porque em determinado momento, o Lenny, esse que matou a mulher, diz que algo que vem de fora está tomando conta da população, aos poucos. Aos poucos, essa coisa está dominando. E ele percebeu que, às vezes, em algum momento muito sutil, muito rápido, a tela do celular fica vermelha, identificando quem está nessa situação ou não. Quem já está ou não dessa forma. Por isso o nome Tela Vermelha. Mas tem muita coisa no desenvolvimento do conto que vale a pena ler, mesmo se tiver algum spoilerzinho, porque é complicado falar sobre os contos sem falar alguma coisa a mais. Tela Vermelha, acompanhando aí o detetive Wilson e esse cara, o Leonard. Depois acontecem outras coisas com o Leonard também durante as investigações. Bem interessante. Tela Vermelha. Conto curtinho. E agora nós vamos conferir o 8º conto. O 8º conto é Especialista em Turbulência. Especialista em Turbulência já saiu nesse livro aqui, ó. Nesse livro nós temos esse conto. Então não é um conto inédito. Histórias Turbulentas, Terror a Bordo, editado por Stephen King e Ben Vincent.
Aqui tem essa história. E agora o King trouxe para o mais sombrio, né? Nós temos aqui o Craig Dixon. Craig Dixon é o especialista em turbulência. Craig Dixon. Temos uma outra pessoa chamada Mary Worth. Mary Worth. E um outro cara ali, que está no avião também, o Frank Freeman. Frank Freeman. E existe uma organização que no comecinho já da história, o Craig recebe uma ligação. Ele está num hotel de luxo lá, porque a organização paga o melhor para eles. Eles ganham super bem para serem os especialistas em turbulência. E ele recebe uma ligação num hotel já top, né? Um hotel muito bom. E então, ele recebe uma ligação, só que ele está muito cansado, porque ele saiu de uma viagem há 2 dias. Essas viagens são extremamente desgastantes. Você vai saber depois, lendo o conto, você vai saber por que elas desgastam tanto o especialista em turbulência. Só que o facilitador da organização que liga para ele, ele simplesmente diz, você tem que estar a tal hora, a sua passagem já está comprada, você sabe que você vai sentar na cadeira tal, a cadeira central, na classe econômica, tudo certinho. Ele só chega lá, ele é o facilitador, essa pessoa que liga para ele. Ele diz que está cansado, o cara diz, sinto muito, você tem que cumprir, nós estamos com falta de pessoas, estamos com muitas equipes em aviões. E aí ele tem que ir. Ele tem que ir, porque se não for, a organização é muito, muito, muito rígida. Para começar, quem entra na organização não sai mais. É como se fosse um MIB, Homens de Preto, não sai mais. E se a pessoa não cumprir ou fugir da organização, ela vai pagar as consequências de forma caríssima. Ela pode ser torturada, pode ser queimada, enfim, a organização é terrível. Mas também quem faz parte da organização tem tudo deles, tudo. Ele só tem que entrar no avião e aquele avião que ele vai entrar, ele já sabe, a organização já sabe que aquele avião vai ter turbulências e ele vai ter que agir ali dentro. A forma de agir é que eu não vou contar, para não perder a graça. Mas é muito bom o conto, especialista em turbulência, vale a pena ler. E eu espero que você goste do conto. Eu curti o conto, mas é isso aqui, galera. Especialista em turbulência. Bom conto do King que você vai realmente curtir, ok? Vamos conhecer Larry. Larry é o conto mais fofinho é que pode se chamar um conto do King de fofinho, mas é o mais assim que dá aquele, como dizem, né, quentinho no coração, aquela coisa. Nós temos aqui, vamos acompanhar um recém-viúvo. Ele está há 6 meses viúvo. O Lloyd Sunderland. Lloyd Sunderland ficou viúvo da esposa dele, Marian. Ela faleceu de câncer também. A maioria das pessoas aqui desse livro, os personagens estão morrendo de câncer aqui, né? Bom, nós temos o Lloyd Sunderland e nós temos a irmã dele, que depois que ela soube, né, da morte da esposa do Lloyd, ela veio, né, depois, claro que ela veio obviamente para o velório da cunhada e tudo, mas passaram agora 6 meses e ela está preocupada com o irmão. Ela volta à cidade onde ele mora, que é a mesma cidade, interessante, a mesma cidade onde acontece Cascavéis, mesma cidade lá na Flórida. E ela vem de Boca Raton, cidade dela, viaja de avião até a casa dele e traz junto uma cachorrinha para ele ter companhia, para ele cuidar daquele bichinho. Ela diz assim, não vou te dar um peixinho dourado, tenho que te dar algo que te dá mais trabalho, diz ela para ele, né? Ele no começo não quer,
Ele não quer, ele disse, não, eu não quero ter esse compromisso, não quero essa cachorrinha, ela vai mijar no meu tapete, não quero essa cachorra aqui. Só que a irmã é muito insistente, ele tem 72 anos, tá? E a irmã, não, ele tem 72, não, ou 65, não, ele tem 65 e a irmã tem 70. A Beth Young, a irmã dele. Ele tem 65 anos, já está viúvo, e a irmã dele tem 70 anos, tem família, tudo, é casada, tem 2 filhos já adultos. E ela traz essa cachorrinha porque ela está muito preocupada com o irmão, porque ela cuidou do irmão desde pequena. Os pais morreram cedo, a mãe morreu cedo e ela ficou com esse compromisso pequena, ainda com uns 10 aninhos, ela já cuidava do irmão de 5, né? E o pai era alcoólatra, enfim, então ela teve a responsabilidade de cuidar do irmão. E aí, ela traz o cãozinho e ela volta para casa depois de uns dias, deixa a cachorrinha com ele. E ele dá o nome de Laurie para a cachorrinha. Aí, galera, ele sai a passear com a cachorrinha, ele vai se apegando à cachorrinha, vai se apegando de uma forma enlouquecedora. E ele ama aquela cachorrinha depois, com o passar do tempo. E acontece um fato onde a cachorrinha vai salvá-lo. Vai salvá-lo. Tem digamos assim, um local ali onde passam os barcos dos ricões, né? Tem uma ponte que levanta para os iates passarem, enfim. E tem um caminho de madeira no lado, assim, né? E aquele caminho tem umas partes podres, né? Tem partes que já estão meio apodrecidas. Ele sempre passa ali para ir num restaurante com a cachorrinha, né? Com a Laurie. E vai ter um determinado dia que ela vai salvar esse cara. Claro que você vai ter que ler para saber o que vai acontecer, como que ela vai salvar, o que que ela vai enfrentar, o que que eles vão enfrentar, né? Então essa é a parte muito interessante. É um conto muito legal mesmo. Para quem gosta de bichinhos, de cachorrinho, de gatinho, vai adorar esse conto aqui. Laurie, certo? Conto show! E chegamos em mais um dos contos inéditos, Cascavéis. E se passa na mesma cidade do conto anterior. Pois é, se passa no mesmo local. Rattlesnake Key é o nome do local. Que tem muito a ver também com o livro anterior do King, o Duma-Key. Porque é naquela região do Duma-Key também. Então, tanto que nesse conto é muito citado o Duma-Key, que é um livro anterior do King, onde acontecem coisas também bem misteriosas. Isso fica na costa do Golfo, né? Na costa do Golfo da Flórida. Bom, em Cascavéis nós seguimos um cara chamado Victor Trenton. Para quem não sabe, Victor Trenton é o cara que é o pai daquele menino que ficou preso no carro em Cujo com a mãe Donna, a esposa dele. Só que aqui já se passaram 40 anos. Aquilo aconteceu 40 anos atrás. 40 anos atrás. Ele já está um senhor de 72 anos. Está viúvo. Sim, está viúvo. Viúvo de quem? Da Donna. Da esposa dele daquela época. Só que é do segundo casamento dele com ela. Porque aconteceram muitas coisas. Eles se divorciaram depois daquele fatídico acontecimento em Cujo. Eles se divorciaram. Passaram-se 12 anos. Eles voltaram a se encontrar e casaram de novo. E aí ficaram juntos até a morte dela. Morreu de câncer. E agora ele está passando alguns dias na mansão de um ex-colega dele de trabalho, que trabalhava numa agência de publicidade, o Greg Ackerman. Emprestou a mansão para ele ficar alguns dias lá, para ele tentar se recuperar, né, da morte da esposa. Ele morava em outro lugar, noutra cidade em Massachusetts. Ele mora, né? E ele vem para ficar um tempo aqui.
E aqui nós vamos acompanhar uma história de fantasmas. De fantasmas. Cascavéis é o fundo da história e tem a ver também, porque para esses fantasmas serem gerados, as cascavéis tiveram que fazer o seu trabalho, né? Nós acompanhamos o Vic Trent, acompanhamos também a... como é que é o nome dela? A Alita, a Ellie Bell. E logo no começo, ele vai encontrar uma mulher, uma senhora, empurrando um carrinho de gêmeos, né, um carrinho duplo. Só que no carrinho nós temos de um lado uma bermudinha e uma camiseta de uma cor e uma bermuda e uma camiseta de outra cor no lado, assim. E ela apresenta para ele os filhos dela, né? O Jacob e o Joseph. O Jake e o Joe. Ela apresenta para ele. E ele já sabia da história que tinha essa pessoa estranha, que andava sempre com um carrinho com filhos fantasmas, né? Filhos que não existiam, que já tinham morrido há 40 anos. Detalhe, na mesma época que aconteceu aquela situação com o filho dele, aconteceu a morte dos filhos dessa mulher. Os dois morreram com 4 anos e de uma forma também bem terrível, assim, que você vai saber aqui durante o conto, durante essa história, como morreram os filhos fantasmas dessa mulher, da Ellie Bell. Ele vai conversar com ela e vai tratar as crianças como se fossem vivas, né? E ele fala, né? Ah, sejam bem-vindos, meninos. Fala assim, e ela fica feliz com aquilo, né? Que ela não é tratada como louca por ele. A história vai se desenrolar de uma forma misteriosa. Tem um carrinho, esse carrinho de bebê também faz parte dessa história. Ele tem uma roda que fica rangendo assim. E ele às vezes fala, né, bah, eu poderia ter colocado um óleo, ajudado ela para aquele carrinho não ficar com esse barulho infernal. E esse carrinho vai assombrá-lo muito, muito. Esse barulho vai assombrá-lo muito durante o conto. Daqui eu não posso passar, porque a experiência é muito boa. Você vai passar por muitas situações aqui nessa novela. Nem é um conto, é novela. É uma história muito boa. Muito boa mesmo. Uma das melhores histórias do King, inéditas nesse livrão aqui. E aí, galera? E aí, leitores? Estamos retornando com os últimos contos desse livraço aqui. Os últimos 2 contos, sim, é outro dia. Eu já não estou pela camiseta, né? Já troquei de roupa, então estou gravando em outro dia. Esses 2 últimos contos para fechar a nossa parte 2 do Mais Sombrio. Trazendo Sonhadores, o 11º conto, inédito, e também O Homem das Respostas. Nós vamos conferir esses 2 contos agora. E o primeiro, nós vamos falar, deixa eu arrumar aqui, deixar esse livro aqui. Ele já foi bem exposto durante o vídeo. Estou com o meu Kindle aqui também para alguns detalhes que eu quero trazer. Depois eu vou trazer aqui. Bom, Sonhadores. Só para você ter uma ideia, o King teve a ideia desse conto Sonhadores quando ele leu um livro de um dos seus autores preferidos, que é o Cormac McCarthy. Ele leu um livro chamado Passageiro. E aí ele teve essa ideia para esse conto Sonhadores, né? Sonhadores, nós vamos seguir a história de um veterano do Vietnã. Em 71 ele volta para casa depois de ficar 13 meses, se não me engano, no Vietnã, 14 meses no Vietnã. Ele volta em 1971, para trabalhar numa empresa como estenógrafo, que é aquele sujeito que é capaz de acompanhar a escrita, acompanhar
com a escrita, acompanhar na escrita a rapidez da fala. Bem interessante, ele é um estenógrafo de primeira, assim, né? E um cara chamado Eugene, um cientista, ele publica num jornal que ele está precisando de uma pessoa para fazer justamente esse trabalho. Vai ganhar bem, vai pagar bem, porque ele não quer, o Eugene, esse cientista, ele não quer que seja nada filmado, que seja nada gravado, ele quer que só uma pessoa escreva tudo o que ele está fazendo. Ele é um cara que vai trabalhar com sonhos, né? Ele vai entrar num terreno bem perigoso, né? O Eugene, ele decide investigar as profundezas dos sonhos nos pacientes. E a coisa vai ficar muito estranha, vai ficar meio Lovecraft, assim, sabe? A história meio que vai para esse caminho aí. É bem tensa. É uma história bacana. O Eugene contrata ele, o William Davis, que é o nome desse rapaz, e aí as coisas vão acontecer. Aí a coisa vai ficar bem tensa mesmo, porque ele paga pessoas para sonharem, né? Ele meio que hipnotiza as pessoas entram num transe e entram numa casa que ele cria da mente. Ele tem que ir até o assoalho daquela casa ali, tentar abrir, e aí coisas podem sair daquele lugar ali. Então é um conto tenso mesmo. É um conto que eu particularmente eu não gostei tanto assim. Não curti tanto esse conto, mas ele é tenso. E eu dei só umas pinceladas, né, do que o conto vai apresentar para o leitor. A gente vai voltar com o último conto, que é O Homem das Respostas. Retornando, O Homem das Respostas, aqui no Mais Sombrio, no último conto, 12º conto, inédito. Tem 5 contos inéditos aqui nesse livro e um deles é justamente O Homem das Respostas. O último, do Mais Sombrio, o Homem das Respostas, até eu vou ler essa parte que está no pós-fácil, porque o King fala assim sobre esse conto. Ele diz assim, ó: o Homem das Respostas, o meu sobrinho, o Joe Leonard, revirou nos meus materiais velhos muitas coisas inacabadas e esquecidas. Ele fez uma fotocópia de um fragmento de 6 páginas com um bilhete preso dizendo que era boa demais para não terminar. Li tudo e achei que ele tinha razão. As primeiras páginas foram escritas quando eu tinha 30 anos. Terminei com 75. Enquanto trabalhava nela, tive uma sensação estranha de gritar em um cânion do tempo e ouvir o eco. Isso faz sentido? Não sei. Só sei que foi o que senti. Está aqui no pós-fácil. Fechando então com o nosso protagonista, chama-se Phil Parker. Phil Parker teve a grande sorte, ou seria o grande azar, de encontrar o Homem das Respostas. Não uma, não 2, mas 3 vezes durante a vida ele encontrou esse cara estranho numa estrada da vida. Ele é o Phil Parker. Ele era um advogado recém-formado numa firma de Boston. O pai dele era um dos sócios da firma. O futuro sogro dele também era um dos outros sócios dessa firma de Boston. Ele ia se casar com a filha de um dos caras lá, que eram sócios do pai dele
no escritório de advocacia. Então era um escritório muito famoso, com advogados já muito consagrados, né? Muito conhecidos na área do direito, naquela região. Só que esse rapaz, ele não quer ir para Boston. Ele quer ir para uma cidadezinha pequenininha, chamada Curry. Uma cidadezinha pequenininha que, olha, não tinha advogado, não tinha praticamente nada. Ele ia ser o primeiro advogado nessa cidadezinha. E ele achava que ele ia crescer muito lá, que a cidade ia crescer, porque a cidade ia se desenvolver e ele poderia ficar muito bem de vida. Ele ia casar com a Sally, né? A Sally, que era filha daquele advogado famoso. E ele vai para essa cidade justamente para tentar ver dentro dele se realmente é aquilo que ele quer, se realmente ele está fazendo a coisa certa. Então ele vai para lá. E estando lá, ele numa dessas ele pega o carro e sai. E ele, num determinado ponto da rodovia 111 ali, ele vê uma placa que está pregada ali numa árvore, dizendo: faltam 3 quilômetros para o Homem das Respostas. Né? 3 quilômetros para o Homem das Respostas. Passa mais um pouquinho e aí é uma placa azul, dizendo: falta 1 quilômetro para você chegar até o Homem das Respostas. E avança ali 1 quilômetro, no lado da estrada ele avista um guarda-sol vermelho, e nesse guarda-sol realmente tem um homem ali, um homem na faixa dos seus 50 anos, com cabelo ralo já, olhos azuis, vestindo uma camisa branca, uma calça cinza e um sapato preto. Está ali sentadinho, como se fosse um quiosque daquelas limonadas, assim, um quiosquezinho numa praia. Ele está ali embaixo do guarda-sol, na sombra, e esse rapaz chega ali, porque ele quer ter respostas, né? E esse cara aparece como sendo o Homem das Respostas. Ele vai até ali e tem esse primeiro encontro com o cara. Ele tinha 25 anos, isso foi em 1937, quando ele teve esse primeiro encontro com esse Homem das Respostas, né? E nesse primeiro encontro ele pergunta algumas coisas para o homem cobra dele um valor. Primeiro ele dá 3 perguntas grátis e depois ele cobra $25 por 5 minutos respondendo o que ele quiser. Primeiro ele fica desconfiado e aí ele pergunta qual o nome de solteira da mãe dele. O cara diz na hora. E qual é o nome da minha futura noiva? Ah, tal. E aí ele fica desconcertado porque ele não sabe, né? Se realmente o cara descobriu por alguém passou alguma informação, se é um tipo de pegadinha, né? Aí ele resolve ir pro carro, não quer mais saber, mas aí ele volta, porque o cara deixa, ele diz: boa viagem, então siga o seu caminho. Ele volta, e aí ele faz algumas perguntas pro cara, e o cara diz sim ou não, né? Ou vai acontecer. Aí ele pergunta se ele vai casar com a noiva. Eu não vou dizer aqui qual foi a resposta do cara, mas ele pergunta isso, se ele vai casar com a noiva, se o sogro dele vai ficar muito tempo brigado com ele, ou se vai brigar com ele. Aí ele fala o tempo que o sogro vai ficar de mal com ele. Aí ele pergunta assim: meu pai falou que talvez aconteça uma guerra em breve. E aí o cara responde, né, porque ele está em 1937. Você sabe que em 1939 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E ele pergunta, né, o meu pai disse que vai haver um conflito. Os Estados Unidos vai entrar nesse conflito? Aí ele diz que sim, que vai haver uma guerra e que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra daqui a 4 anos e 2 meses. Eles estão em 1937, depois de 4 anos e 2 meses os Estados Unidos vão entrar nessa guerra. Realmente aconteceu. Pearl Harbor, lembra do ataque japonês? Aí. Bom, o que acontece? Ele também pergunta se ele vai para a guerra, o cara vai responder, né?
Se ele vai ser ferido na guerra, o cara vai responder. Se ele vai morrer na guerra, o cara vai responder. E depois o cara vai sumindo. Ele vai sumindo, parece que ele está numa outra dimensão, ele vai desaparecendo. E some. E aí, as coisas vão acontecendo. Uma a uma. Ele não vê mais esse cara. Passam anos sem ver o homem das respostas. Daqui a um tempo, passam-se os anos, muitas coisas acontecem, ele vai encontrar o homem das respostas de novo. E aí, no fim, quando ele já está no fim da vida e ele encontra esse homem, ele vai perguntar aquela pergunta básica que todo mundo faz, né? Como é o outro lado? Existe? Eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar minha mulher, o que vai acontecer? Aí a resposta do cara é comovente e são respostas bem curtas e você vai saber lendo aqui, ó. Você vai saber lendo o último conto, O Homem das Respostas, ok? Inclusive, O Homem das Respostas, aqui o Stephen King dedica ao sobrinho que encontrou nos guardados dele esse conto, que realmente é um conto bem bacana, galera. Muito legal. E eu vou fechar com a frase do King, que eu separei aqui no meu Kindle, porque eu quero ler ipsis literis o que ele disse. Ele diz assim, ó, no pós-fácil: um grande agradecimento a você, querido leitor, por me permitir habitar a sua imaginação e suas terminações nervosas. Você prefere tudo mais sombrio? Tudo bem, eu também. E isso me torna seu irmão de alma. Até o próximo vídeo, galera. Voltaremos com outro livro, outra resenha. Até lá.